Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Eu estava na dúvida se a gente já estava online, me desculpem, mas voltando então, muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Um fim de semana agitadíssimo, teve Strade Bianche, teve o início da Paris-Nice e teve muito mais que a gente vai conversar com você a partir de agora, esperando o Nicolas Sessler entrar aqui com a gente, o craque Nicolas, para a gente falar sobre os assuntos que permeiam essa semana. Tem muita coisa legal para falar. Tem uma expectativa muito grande, inclusive já para a próxima Monumento, para Milão-São Remo. Então, sem mais delongas, vamos colocar o Nicolas. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Chicon, simplesmente o óculos que o Tadej Pogacar usou para alucinar na Strade Bianche. A Chicon aqui no Brasil é representada pela Gravitar e você vai poder acompanhar tanto mais sobre essa marca quanto até o contato com eles para se tornar um revendedor com o link que fica na descrição desse podcast e também do post que fica no Instagram. Fala, capitão. Como vamos? Tudo bom? Muito bem-vindo. O pessoal aqui não podia começar de outra forma, todo mundo já perguntando se Strade Bianche é um monumento. Esse foi a corneta do fim de semana. Confesso para você que eu gastei bastante tempo. Sérgio Higuita aqui com a gente, que sensacional. Sempre muito bem quisto, né, Nicolas? Que bom ter você aqui mais uma vez. Já começa com corneta, né? Dylan Monster que não le veíamos en la tele. Estava escondido colombiano, campeão colombiano no pelotão e deixou todo mundo armar o tombo, armar a bagunça e ele só foi comendo pelas beiradas para terminar no top 10. Mas Tava no meu Velo Nicolas. tava no teu Velo Games? Aí, ó, Monster. Já jabá da galera. Nicolas, foi um fim de semana muito rico de ciclismo, né, cara? Valeu demais a forma e os cenários e tudo que aconteceu esse final de semana, tanto na Itália com a Strade Bianche, quanto nesse domingo com a Paris-Nice. Vamos começar falando da Strade Bianche. A gente teve a vitória do bicampeão do Tour de France, Tadej Pogacar, um pódio que teve também o Valverde e o Kasper Asgreen. E a gente, por mais que faça aqui um podcast semanal, cara, às vezes faltam palavras para definir tanto o Pogacar quanto o Valverde, dois fenômenos do esporte, né, cara? A gente é muito agraciado de poder assistir esses dois caras competindo, né? Duas gerações que um podia quase ser pai do outro, né? Se bobear, literalmente poderiam ser, né? O Valverde, que é uma referência, né? E curiosamente, oposto ao Pogacar, já era muito bom quando era novo, mas ele começou a ganhar mais depois dos 30 anos de idade, né? Ou seja, nos últimos 10 anos, né? Dos 30 aos 40, ele ganhou muito mais do que dos 20 aos 30, o que é curioso. O Pogacar, quem somos nós para colocar um limite na carreira desse cara? Mas ele já, desde uma idade super, super nova, já começa ganhando e arrematando por todos os lados, né? Semana passada a gente falou aqui sobre a vitória dele no AE Tour, a gente falou, cara, o que falta? A gente já está assistindo esse cara mostrar o que ele é capaz, né? A gente falou aqui do contrarrelógio do Tour de France do ano passado, da forma como ele via vencendo, de ter ganhado 2 monumentos e tal. Nessa Strade Bianche ele não ganhou apenas uma prova muito importante, depois a gente pode entrar nessa corneta, mas eu estou evitando um pouco, mas a forma como ele ganhou, né, cara? Atacar com 50 km para a meta e levar até o final e de uma solidez muito grande de performance, né? Sim, não, foi uma verdadeira excepção. A gente tava até falando, brincando depois com o próprio Sérgio, o Vinícius aqui, e a gente olhando e fala, meu, lembra quando você corria juvenil, corria júnior, e você era claramente o cara mais forte, e você meio que brincava e falava, não, hoje eu vou atacar ali, sem querer, você olha para trás e fala, ih, tô sozinho. Ah, então vai mesmo, vou para frente e ver o que acontece. Parece que o Pogacar faz isso com o pelotão profissional. E mesmo falando com o Sérgio ali, falou, meu, ele faz parecer que seja fácil, né? Que ele está realizando algo muito mundano, mas você pega, por exemplo, o Sérgio comentando que eles vinham revezando naquele pelotão do fundo ali, quando o Alaphilippe ainda tentava revezar e buscar e tal, e que o Alaphilippe olhava para ele, Sérgio, this is not possible. I'm doing the one with world champion and we are losing time.
tô aqui rodando na potência que eu fiz para o Mundial, para ganhar campeonato mundial, e a gente está perdendo tempo. Como pode uma coisa dessa? Então, vale lembrar que o que ele está realizando e a maneira como um Pogacar ataca e domina a corrida é algo que ele faz justamente os melhores do mundo parecerem amadores. E isso é realmente impressionante, né? É um mérito de quem é muito craque, né, Nicolas? Parece fácil, né? A gente já falou disso aqui outras vezes também. É sempre legal recapitular e quem escuta a gente sempre vai acompanhar. Parece fácil. Parece que o cara, 50 quilômetros para a meta, no final do topete, ele estava mais rápido que os outros, desceu mais embalado e foi embora. Parece que os caras deram uma dormida. Assim, a sensação é de que ninguém tinha como buscar. E não é isso, né? O cara andou mais rápido do que um pelote razoavelmente significativo, como você mesmo disse, o campeão mundial. Ali, né, teve um acidente sério antes desse ataque, e a gente não sabe. O Alaphilippe, por exemplo, estava um pouco debilitado em função desse tombo, mas o Benoît abandonou e tudo mais, mas Bom, eram caras muito bons. Nesse tombo, né? Quem não viu as imagens foi agora sabendo depois o que rolou, mas foram muito impressionantes, né? As próprias fotos, tem uma foto do Tim De Waller com o Alaphilippe de ponta cabeça, bicicleta não sei quantos metros acima por cima, né? E foi impressionante porque caiu o pelotão inteiro, né? Praticamente, ou 60% do pelotão, inclusive o próprio Pogacar, né? Caiu nesse mesmo tombo. A gente vai voltar a falar sobre o Pogacar, porque ele está correndo a Tirreno Adriático, que larga nessa segunda-feira, e ali ele vai ter um confronto com o pódio do Tour de France, o Carapaz, o Vingegaard, inclusive não concorrendo com ele, mas falando em pódio do Tour de France, o Marc Cavendish também vai estar na prova. Então, literalmente, quem subiu no pódio do Tour de France vai estar nessa prova, e também vai estar o menino Renko, é uma referência, e o tão aguardado embate com o Primož Roglic, com o Wout van Aert, com esses caras, vai acontecer na Milão-San Remo, que é daqui a 2 semanas, e eu já não sou mais capaz de falar que não tem o perfil dele. Mas a gente volta a falar disso. Vamos só falar um pouco da prova feminina, Nicolas, porque também foi muito emocionante, foi ainda mais emocionante no sentido de saber quem venceria, porque o ataque da Annemiek van Vleuten na subida da Via Santa Caterina lá foi acompanhado da Lotte Kopeck, e as duas brigaram ali literalmente curva a curva para poder decidir a vitória. Foi até uma espalhada aqui, uma espalhada ali, quem entrava na frente, a gente viu a vitória da Van Vleuten contra a Demi Vollering semana passada. Ela fez a curva final na frente, isso foi diferencial. Nessa elas trocaram de posição, foi no fio do bigode, e a vitória ficou com a campeã belga, com a Lotte Kopeck. Uma prova muito emocionante e que não viu o favorito vencer. É sempre ainda mais, é um ingrediente a mais quando isso acontece, né? Tipo, de surpresa. Porque quando... Até pensando numa análise, né? Eu escrevi um texto essa semana para o Jornal da IQ, justamente analisando a força individual versus a força da equipe, né, no ciclismo, e como isso poderia fazer uma diferença. E falho meu, eu não considerei, por exemplo, a própria correlação das meninas, mas se você for olhar na própria Strade Bianche feminina, é justamente isso, né? Você fala, não venceu a favorita, mas espera aí, venceu da equipe favorita, né? A SD Works é uma equipe claramente forte, em que através do trabalho de equipe e colaboração entre todas as integrantes, elas conquistam o resultado. Talvez elas não tenham uma peça tão forte como é a Annemiek van Vleuten da Movistar. Porém, elas famoso união faz a força. Qual leva a melhor em cada uma das situações a ser visto. Na semana passada, na Bélgica, a Annemiek conseguiu se sobressair perante essa força. Aqui na Strade Bianche, a gente viu que elas conseguiram, através de um jogo de equipe, jogar as cartas de uma maneira melhor para cima da Annemiek. E você vê isso claramente, Nicolas, porque a Demi Vollering, que perdeu para Van Vleuten na semana passada, ela fez muito esforço para bagunçar o pelotinho, que estava ali chegando na parte mais... Acabou os terratos, ela resistia, ela chegava no grupeto, ela atacava, aí quando o grupo reagia, ela ficava para trás, ela voltava, e isso ela fez umas 3, 4 vezes, e com certeza
fez pela equipe, né? Fez para deixar ali instável o grupo, que a gente sabe o quanto que isso é importante. Mas é realmente curioso, porque o que o Pogacar fez foi dominador, então não foi. A forma foi até surpreendente, mas o resultado a gente já sabia, né? A gente estava ali esperando algo épico, e a Van Vleuten manteve o suspense até o final ali com a Lotte Kopeck, que conseguiu resistir. Uma coisa que a gente viu muito no começo da década, Nicolas, com o Cancellara. Quem conseguia marcar a roda do Cancellara conseguia resultados muito acima da média. O Simon Gerrans conseguiu fazer isso, alguns ciclistas conseguiram ficar na roda do Cancellara e ter a vitória maior e mais importante da vida deles. O Alex está aqui conversando já sobre o Valverde. Foi um feito muito importante do Valverde, uma pena nesse contexto que tinha um cara muito mais forte, que era o Pogacar. Né? Sim. Em algum momento, até assistindo a corrida depois, eu achei, pô, é um pouco distante, né, para se atacar com 50 quilômetros, né? A gente fala muitas vezes, não existe um super-homem, ataque super-homem, mas o que acontece é que realmente todos ali no fundo não tinham uma força clara sendo capaz de controlar. E o estilo das estradas de uma estrada Bianchi, também tem que ser dito, favorecem o tipo de movimento que a gente viu do Pogacar. Por quê? São estradas sinuosas, curva, sobe, desce, tombo, vento cruzado, vira, breca, arranca. Não é como você colocar um cara numa Bandeirantes, numa Marginal Pinheiros, e falar solta, porque num pelotão você consegue trabalhar no fundo. Era exatamente o fenômeno que a gente via atrás. Você via ali Valverde, Alaphilippe, Casper Asgreen, Quinn Simons, o próprio Guita, todos ali no fundo, mas você não tinha um cara claramente tirando comprometido. O que acontece? Em alguns momentos você via que dava aquela aproximadinha, e aí depois um olhava para a cara do outro e parava. Isso também carta a favor da situação em que o Pogacar se colocou. Mas, falando depois de um tempo, né, estava claro que eles estavam correndo pelo segundo lugar. E o Sim, Valverde, como sempre, mostrou uma maestria enorme. Você via que ele ia saltando de roda em roda, economizando energia, e estava claro que não fosse o Pogacar, o Valverde entrou ali para ganhar. E ele foi o melhor do resto, pode-se dizer, né? pode-se dizer. O Nicolas, e aí vamos entrar um pouquinho na parte da corneta, porque a organização da prova lançou o release pós-etapa, falando que essa é a terceira monumento que o Pogacar ganha. O ano passado ele ganhou a Lombardia, ganhou a Liège, e a, a organização, a RCS, deu esse passo assumindo que a Estrada Bianchi é um monumento. A gente ainda não tem essa confirmação. E esse até é um texto que eu escrevi sobre isso. Quando o Mad Max ganhou a Paris-Roubaix, ele não ganhou um monumento. Quando ele ganhou a Liège, ele não ganhou um monumento. Essa expressão e esse grupo de 5 provas especiais, isso foi cunhado nos anos 90 pelo presidente da UCI na época, que as provas logo viram que era um marketing, que era uma chance de valorizar os seus eventos e criar esse grupo das 5 provas. E a gente teoriza sobre isso. E aí, desde que criou esse grupo das 5, a gente tem o que fazer para uma prova entrar nesses 5. Então, do ponto de vista, se você olhar o que fez essas 5 entrarem, se tornarem um monumento, a Estrada Bianchi ainda não é. Ela não tem a tradição, ela não tem a quilometragem, ela não tem a dificuldade que a prova, a duração de prova que o monumento tem. Aí entra no subjetivo. O subjetivo é o quanto que essa prova tem algo muito individual, muito característico e que não se repete e que ao mesmo tempo entusiasma. Nesse quesito, a Estrada Bianchi dá de lavada. Então, é um dilema, porque não tem uma resposta correta. A gente pode ter opinião, mas e não o momento. A gente está vendo a história acontecer. Você me permite interromper? Para a galera que está escutando e não sabe, não tem tanta naturalidade com o que são os monumentos que a gente fala no ciclismo, né? Existem 5 provas que são as ditas monumentos, que são
o Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo e o Giro de Lombardia. Por que foi dada a elas essa característica de monumento, como você mesmo mencionou? Primeiro, tradição e prestígio da prova. São provas centenárias, né? Giro de Lombardia já tem mais de 100 anos e todas giram aí beirando essa época. São provas que iniciaram com o ciclismo lá atrás, em 1900 e poucos, e praticamente nunca deixaram de ser realizadas, com exceção da guerra, tal, Covid, no caso da Paris-Roubaix. Mas são provas com muita tradição. A quilometragem da prova é outra coisa que as torna única. Todas as monumentos estão por cima dos 250 quilômetros de prova. Milan-San Remo batendo na casa dos 300. A própria UCI define uma lei nas leis de prova que nenhuma prova pode passar de 250 quilômetros. Uma prova de um dia. Até 300, só com exceção. Uma prova ponto 1 e ponto pro não pode passar de 250 quilômetros, Leandro. De certa forma, defendendo a característica dos monumentos. O Mundial é a única exceção, né? Por ser o Mundial, que por si só também leva todo um respeito. Isso faz essa dúvida, né? O que transforma uma prova num dito monumento, numa prova mítica? Vamos comentar assim. Será que é realmente a tradição, o nome da prova, a quilometragem, a dificuldade, o ter algo diferente, né? Como vamos pensar num Tour de Flandres, num Paris-Roubaix, e levanta todo esse debate. Essa resposta não tem, Nicolas, porque até mesmo dentro das que são clássicas e não são monumentos, você tem esses requisitos sendo preenchidos por Gent-Wevelgem, por várias outras provas, tão centenárias quanto, tão importantes quanto. E aí, eu até prometi que eu ia fazer essa brincadeira aqui. Se você pegar os últimos 4 campeões da Strade Bianche, né? Agora, Tadej Pogacar, o ano passado, o Mathieu Van Der Poel, no ano anterior, o Wout van Aert e 2018, o Julian Alaphilippe. 4 caras absurdamente significativos que tornam prestigiosa essa prova. Agora, eles não ganharam esse prestígio ao ganhar a Strade Bianche. Eles trouxeram o prestígio deles para a Strade Bianche. E onde que eles conquistaram esse prestígio? Nas clássicas e nas grandes voltas que eles venceram. Nas monumentos, e aí um pouco do Mundial de Ciclocross, um pouco dessa coisa do fetiche que o Van Aert e o Mathieu Van Der Poel foram construindo, mas o que eles deram valor à prova. Acho que quando acontecer exatamente o contrário, por exemplo, o Bettiol hoje é o ciclista que ganhou o Flandres. Não tem dúvida que o Bettiol ganhou. Eu acho Exato. Uma excelente colocação. Mas eu também sinto que, pouco a pouco, vamos lembrar que a Strade Bianche é uma prova nova, ela tem todos os quesitos para se transformar numa prova tradicional, mas pouco a pouco ela passa a ser essa prova de que não é o Tadej Pogacar, a prova que o Tadej Pogacar ganhou, mas o Tadej Pogacar ganhou a Strade Bianche. E isso uma transição, né? Essa aqui é a verdade. Você pode olhar isso de várias outras formas. Por exemplo, um ciclista que começa muito bem e o quanto que ele já escreveu o nome dele na história. Talvez ele só vai ver isso daqui a um tempo, porque tem que ver a história dele na perspectiva de quem construiu a sua história. E aí você pode precipitar uma decisão como essa quando você fala isso. Eu acho que isso pouco importa. Eu vou dar o meu voto sincero. Strade Bianche é um evento que é prestigioso todo ano, que vale a pena assistir todo ano, que é empolgante quase sempre, independente do nome que ele leva. Eu acho que isso não... E até vale para a organização, vale para o marketing da organização. E aí a gente fica com uma corda... Coroa, se a gente pode dizer, um vencedor com mérito. Um vencedor que merece vencer. Que ele não vence por sorte. O cara que vence Strade Bianche tem que ser muito bom, em diversos aspectos.
que isso também é um componente de uma prova, de uma grande prova que merece ser Sem comentado. dúvida. Sem dúvida. Enfim, o mais legal dessa história é que essa história não acaba. E aí a gente vai ficar discutindo isso aqui vários momentos. Isso aí dá E, pano pra manga para muito tempo. de preferência com amendoim e uma cerveja gelada. Agora, Nicolas, outro assunto que pega e que aí a gente dá sequência no noticiário é que a vitória ontem do Christophe Laporte na primeira etapa da Paris-Nice, chegando junto com seus companheiros de equipe, o Primož Roglic e o Wout van Aert, chocou geral, porque ali faltavam menos quilômetros para a meta, né? Eram 7 quilômetros para o final, quando eles começaram a sacudir o final de etapa, que é propício, igual você falou, vielinhas, subidas curtas, subidas, descidas rápidas, e os caras detonaram o pelotão, detonaram o grupo perseguidor e chegaram os três juntos ali, com uma vantagem mínima, 19, 22 segundos de vantagem para o grupo principal, mas de uma imponência muito grande moral, né? De Moral, chegar aos três. moral. E um esforço, eu até fiz essa. Eu estava assistindo no domingo de tarde, aqui chovendo, e eu estava escrevendo texto, estava escrevendo sobre minha experiência no mountain bike, não sei o quê, e assistindo a prova. Eu vi aquilo ali, eu parei, falei, não, deleta, que a gente tem que mudar, porque o que está acontecendo aqui é histórico. A gente viu o antagonismo, né? A ponta. No sábado, um exemplo e uma exibição individual do Tadej Pogacar, colocando o pelotão, quase que brincando com o pelotão, e no domingo, uma exibição de trabalho em equipe e colaboração de um bloco incrível como nunca se via há 20 anos, talvez, no ciclismo profissional, que foi o trabalho da Jumbo-Visma. O trabalho da Jumbo-Visma, importante ressaltar, Leandro, não é somente a fotinho dos três cruzando a linha de chegada com Christophe Laporte em primeiro. Aquilo ali é só a cereja do bolo. Mas se você começa a olhar a etapa um pouco antes e você vê todo o trabalho que o Nathan Van Hooydonk e os outros gregários realizaram ali, o próprio Ron Dennis, tirando e a maneira como eles passavam por dentro dos vilarejos, acelerando muito, aproveitando os ventos cruzados para colocar o pelotão todo numa situação de que todos viessem ao limite, isso é o verdadeiro trabalho em equipe. Porque esse é o trabalho dos gregários que ninguém viu. Ninguém viu o Ron Dennis, nem nenhum desses outros cruzando a linha de chegada. E eu tenho certeza que quando eles mesmos tinham a estratégia de, olha, a gente vai entrar aqui do quilômetro 25 até tal ponto e tocar o terror e detonar, eles nunca imaginariam que eles iam escapar os três daquela forma. Da mesma forma. É, é, e aí, desculpa te interromper, mas eu queria que você, a sua opinião, porque é um sinal de força, tanto do Pogacar quanto da equipe Jumbo-Visma, de que tem um motor maior, ou é um sinal de ousadia do ponto assim, cara, eu não preciso esperar o final, eu não preciso esperar a última subida, vamos arriscar, vamos tentar. Porque para quem assiste, eu é acho, uma forma muito diferente de competir. eu acho que é um sinal de caráter. É um sinal de vamos entrar e vamos aproveitar qualquer oportunidade. Porque eles já tiveram essa experiência e estão aprendendo a competir, que a prova pode se definir por 10 segundos, por 5. Como eles perderam o Tour de France para o Pogacar, né, num contrarrelógio, e onde a gente puder armar uma emboscada, eu acho que eles nunca esperavam que eles iam escapar os três. Eles esperavam que talvez passasse um grupo de 10, 12, e que nesse grupo de 10, 12, você tivesse alguns caras da classificação geral que ficassem cortados. A gente viu ali, por exemplo, o atual campeão, o vigente campeão, Maximilian Schachmann, que armou essa emboscada para cima do Primož Roglic na última etapa do ano passado, com a Bora, e tirou o título do Primož na última etapa. A gente viu o Schachmann perdendo tempo, que ele viu cortado. E eles sabendo que era uma situação técnica onde eles poderiam colocar a pressão, eles jogaram essa carta. Decisão estratégica. Mas, claro, uma decisão em equipe da gestão, da maneira como eles trabalharam. E isso tem muito mérito e muito respeito, né? Eles usaram
assim como a gente fez a relação da SD Works ganhando nas meninas na Estrada Bianchi, eles usaram o poder coletivo, a estratégia, para tentar levar uma vantagem. No final das contas, é como um joguinho de war ali, né? Você mexe É. um jogo de xadrez mesmo, né? Na medida que você mexe um peão para cá, um peão para lá, você tem que ver qual vai ser a reação dos teus componentes, dos teus concorrentes, né? Nesse aspecto, Nicolas, a gente tem uma grande expectativa do que vai ser quando o melhor da Jumbo encontrar com o melhor da UAE. E esse confronto ainda não aconteceu de fato, né? A gente ainda não viu esses caras se debatendo. E aí tem a Ineos que pode entrar nessa conversa. Eles conseguiram alguns bons papéis, o Jonathan Narvaez na Estrada Bianchi, tem um bom time também na Paris-Nice, eu acho que não vai ficar totalmente isolado. Na prova que o Polan ganhou, também teve uma boa participação da Ineos, não foi protagonista, mas teve uma boa participação. Enfim, os caras estão ali, né? Pode ser que evoluam e entrem nessa briga. É uma coisa meio Fórmula 1, assim, tem que evoluir o carro um pouco para poder entrar na disputa. Mas a gente vai ter um primeiro embate, Nicolas, na Milão-San Remo, onde vai estar o Primus, vai estar o Wout, vai estar o Pogacar, aí vai estar o Alaphilippe também. E daqui a 2 semanas, essa semana que para o nosso amigo que está acompanhando o ciclismo, a gente tem a Paris-Nice e a Tirreno Adriático como grande expectativa. O ano passado a Tirreno foi uma prova muito legal, mas tinha participação do Wout, tinha do Mathieu Van Der Poel, tinha do Alaphilippe. Esse ano está o Alaphilippe e está o Pogacar, mas está um pouco diferente o start list. Os nomes Na, também, tem o Henkel por ali, pelo que eu vi, o Peter Sagan, sempre ali meio queimando uma embreagem, vamos ver o que ele acontece. Tem nomes interessantes na Tirreno também para chamar atenção. mas E bem dividido. Paris-Nice também tem bons nomes, né? Mas vai ser uma prova legal. Eu vou até chamar para quem está assistindo, escutando em tempo, lembrar que a Paris-Nice está sendo transmitida na ESPN. sim, Eu vi através do Renan. Ele até me puxou a orelha porque na semana passada eu falei que talvez a Estrada Bianca fosse transmitida e na verdade era Paris-Nice, realmente eu tinha me confundido. Aí ele já é, pode, opa, eu vi que você saiu aí pela tangente, mas era Paris-Nice. Então, essa semana tem ciclismo aí na TV. E a etapa de hoje, em especial, pode parecer muito plano no papel, mas eu já dei uma olhada no que é a carta de vento e pode vir etapa interessante pela frente de novo. Pode vir vento não, cruzado. Então, quem tem tempo aí de terminar aqui o gregário e ligar a TV daqui a alguma horinha, você certamente vai acompanhar bons, bons momentos por ali. eu acho que vai ser a semana inteira assim, Nicolas. A má notícia desse, você falou do Renan, da ESPN, é que eles não vão transmitir o Giro de Itália desse ano. Eu acho que isso é uma perda significativa, questões comerciais, né? O Giro foi comprado globalmente por outra retransmissora e eles não conseguiram ter o repasse. É uma pena porque é um grande evento que não vai passar para menos pessoas. Mas quem é fã de ciclismo pode ter o DCN e conseguir viver isso numa boa. Será que a Paris-Nice será toda de um Visma? Não, não vai, cara. Acho que vai ser bem bagunçado. Cada um costuma garantir o seu, mas eles deram um assalto muito grande. Eu acho que o Primož Roglic para geral, o Wout van Aert para alguma etapa e agora já tem essa vitória do Laporte, eu acho que é um passo muito grande. Mas eu acho que a gente vai ver briga ainda, vai ser mais distribuído, se não vai ser monótono, não vai ser porque não é um time que é tão superior assim ao pelotão inteiro. Acho que, como o Nicolas falou, é um time que soube aproveitar muito bem a oportunidade para poder emplacar esse resultado. Vamos ver. Acho que o legal é assistir. Exato. E eu acho que vale também mencionar, né, que a gente vê todas essas provas acontecendo agora, e eles têm que tomar um certo cuidado como atletas no período que eles fazem esse pico, né? Tem uma discussão tendo com o próprio Sérgio, entre outros aqui. Você pega a Tirreno do ano passado, que eles falam o quanto um Mathieu Van Der Poel e um outro Van Aert forçaram o pelotão nas exibições que eles fizeram no ano passado, mas isso tem um preço a ser pago. A conta vem. Então, o cara espreme, não é que todo mundo vai dar o máximo para ganhar, mas ele dá o máximo guardando um pouquinho. Porque se eles espremem todo dia no limite, como eles fizeram ontem, tá bom, eles vão arrebentar com a Paris-Nice.
mas a temporada é larga, é longa. E essa conta vem. Então eles têm que ter um equilíbrio também. E eles têm ciência disso, que eles não podem toda corrida terminar simplesmente super vazios, porque o corpo leva tempo a se recompor e recuperar depois de um esforço muito elevado. Por isso que alguns ciclistas correndo na Estrada Bianchi estão correndo agora na Tirreno, ou estão até mesmo na Paris-Nice, e por isso que o Wout van Aert não estava na Estrada Bianchi. Ele está calculando um pouco, tentando não se empolgar demais, para não se queimar. Acho que está bem nítido, e ao mesmo tempo tem hora que ele esbanja, que você fala, pô, não é possível, ele fez isso na Loop, fez agora também nessa prova, e andou muito. Nicolas, antes de a gente fechar, vamos só falar da Easy Toys, que foi a prova lá na Holanda feminina, vencida pela Ellen Van Dijk, da ciclista da Trek. É uma menção que a gente tem que fazer, até porque no pódio dessa prova elas receberam, era patrocinado por um sex shop, uma marca de sex shop, e elas receberam ali um kit. Isso deu um pouco de polêmica, eu dei muita risada, porque quando eu vi, ela fez uma brincadeira, e ela até depois brincou que ela nunca teve um engajamento igual desse dia. E aí eu falei, não é possível que é isso. Aí eu fui na internet e era de fato, ela ganhou um vibrador. E teve gente que quis polemizar e achar um problema, mas eu achei que foi graça. E todo mundo levou um pouco Não, o positivo. patrocinador aproveitando a oportunidade de fazer marketing com todo o respeito e fez. E eu acho que cumpriu o objetivo total, né? Porque ainda mais da maneira que fez, certamente gerando esse engajamento, cumpriu o objetivo de marketing deles, né? Agora, certamente todo mundo vai se lembrar da Easy Toys, né? Qual é o nome? Mas, Que é o que é ganhador, o autor e leva o nome da prova, sem descumprir com nenhuma regra de desrespeito, né? Em questão é, de qualquer conotação nesse sentido. bom, Nicolas, a gente tem aí bastante competição para acompanhar essa semana, tem bastante coisa para acontecer. A gente tem sido privilegiado com a história sendo escrita, tanto do Tadej Pogacar, quanto do Primož Roglic, quanto Wout van Aert, Alaphilippe e seus saltos é, acrobáticos, como o do tombo desse sábado. E é um prazer falar disso aqui com a galera que também curte ciclismo com a gente no Gregário Radio. E é por isso que segunda-feira que vem a gente está de volta, Nicolas. Muito bom, muito bom. Isso aí. Vamos rodar então e semana que vem tem muito assunto para falar, então. Um grande abraço para todo mundo. Quem não ouviu a gente aqui ao vivo no Instagram, pode acompanhar a gente tanto no nosso podcast, no feed do podcast, tanto no Gregário Cycling, quanto no Radio, e também no nosso novo canal no YouTube. Está bombando por lá. Se você gosta de acompanhar as coisas no YouTube, passa a acompanhar também a gente. Ainda está uma transição, a gente espera até entrar com imagens melhores em breve, mas por enquanto a gente está subindo os áudios por lá também. Lembrando que amanhã o MTB Pass completa um ano de vida. A gente vai fazer uma live, tem notícia boa para contar. A gente espera você amanhã, no final da tarde, com a gente aqui da Gregário Cycling do MTB Pass, comemorando um ano de história. Nicolas, um abraço.